falo com propriedade do que eu posso conhecer e sentir, que é o mais importante, né? Não adianta a gente querer aprender a nadar lendo um livro de como nadar, né? Então, dentro da minha experiência, eu vejo o Mestre, o Cristo, como o Messias, que tinha uma conexão plena o tempo todo, por todo o tempo. Ele não precisava ir aos Montes das Oliveiras, ele não precisava ir a Galiléia, ele não precisava ir aos redutos junto aos terapeutas, os essênios terapeutas, ele estava ligado o tempo todo. E na eternidade, quando ele já vem, nasce, que já se apresenta, os três reis magos aparecem para conseguir dar aquele apoio, já que ele precisava, pois tinha um outro lado, tinha um outro lado ali, confabulando mentalmente Herodes, para que aquela luz não nascesse. Não queriam que aquela luz nascesse. Não é bem propriamente o Herodes, A gente está falando de coisas que estão por detrás, Então, quando Cristo sempre falou do Pai, quando ele falava nas leis e os profetas, ele falava sobre as leis cósmicas, sobre as leis universais, Uma das principais é a causa e o efeito, o karma e o dharma. Plantou, colheu. Não tem muita conversa de leis humanas, Isso sempre tentavam cercá-lo com essas leis humanas, porém ele foi criado na mais alta patente junto aos essênios, Inclusive você não encontra os essênios na Bíblia, A Igreja Apostólica Romana, não quis que os essênios estivessem ali nessa história. E precisamos entender que Moisés, ele veio para libertar o povo, liberdade, trazer a liberdade dos faraós. E o Cristo desceu para trazer a liberdade dos romanos. E de repente nós vemos a Igreja Apostólica Romana, 313, depois dele, cria-se uma estrutura onde deixam os cultos acontecerem, porém com regras que ele nunca colocou. Ele nunca colocou regra alguma. Ele prezava a liberdade do ser. A liberdade do ser. A bandeira dele era a liberdade do ser. Deixe que venham as minhas criancinhas. Não, ele estava falando de criancinhas. Ele estava falando que saiam de dentro, que deixe brotar as criancinhas, que quando vier falar comigo, venha falar como as crianças vêm falar comigo, sem muitas artimanhas, Então ele prezava sempre essa liberdade. Quando ele falava das leis cósmicas, ele estava falando do que rege o cosmos, do que chega até nós, porque passados tantos anos e com tanta tecnologia, hoje a gente aperta um botão e está falando com a pessoa lá no Japão, lá nos Estados Unidos, aonde quer que seja, num barco, o cara está num barco, no avião a 900 por hora, a gente consegue estar falando. E mesmo assim, com toda essa capacidade de teletransporte, vamos falar assim, de imagem, a gente consegue continuar acreditando que só existe o que os dois olhos da matéria veem, que dentro de todas as possibilidades de energia estão num rangezinho pequeno do que consegue ver, Pega o gato ele tem a capacidade de enxergar muito mais, mas nós somos superiores, Aí pega o olfato, do cachorro é mais. A gente insiste em achar que somos superiores mentalmente. Então Cristo disse: eu não vim para ser mestre de ninguém, eu vim para derreter as grades mentais. Porque são grades mentais que são impostas e criadas para que acreditemos que temos que viver desta forma, acordar esta hora, comer isto,
fazer isso. A dose é essa, faça isso. Como ratinhos em laboratório. Ratinhos, 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 ratinhos a correr. O sistema, ele funciona. Muitos falam assim, a Matrix é linda. A Matrix é o Pai Celestial, é a Mãe. É tudo isso, é o conselho evolutivo. O Cristo veio defender isso. Ele não veio aqui brigar com a tecnologia, com o progresso. Ele veio para derreter as grades mentais para que essa Matrix que nós vivemos, água, carro, praias, você olhar para cima, todos esses planetas, lua e tudo acontecendo, ervas, perfumes, pessoas, músicas. Matrix é linda, mas começam agora a enrijecer nossas mentes dizendo que devemos negar a matéria. Em nenhum momento ele falou negar a matéria. Dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. E saber viver o caminho do meio. Cristo, ele nunca disse a alguém o que deveria ser feito, porque ele não ligava para o fazer. Ele se preocupava com o ser, porque ele sabia que alguns tinham pouquíssimas encarnações, outros estavam pagando débitos. Quando ele fala que o jugo é leve, é porque ele sabe que a inteligência suprema, quando dá oportunidade à vida, dá em doses homeopáticas aquilo que... Quantos nasceram para perder uma mão, porque em outras vidas trabalhavam guilhotinando os outros, e de repente perde um dedo, porque boas ações fizeram, diz livre o coração. Não foi, vou fazer isso porque eu tenho que resgatar passado. Essa é a vida encarnada, essa é a vida aqui. Uma sensação de que está longe do Pai, longe de toda essa grande congregação e fraternidade, onde tudo está imerso, tudo faz parte, e que sejamos um ponto de luz, que joguemos energia e alimentemos essa rede, e não suguemos dessa rede. O problema é que nós vamos sugando dela e não alimentando a rede, como dínamos que somos. Então o Cristo, ele veio para fazer com que as pessoas acreditem em si mesmas, que pais parem de usar a autoridade e a idade pela força de querer subjugar filhos, subjugar o sagrado feminino por ter a força. O que seria sem um pai, sem uma mãe? Nasce o quê? Sem uma planta macho, uma planta fêmea, nasce o quê? O conselho evolutivo precisa dessas duas energias. O problema é que o sistema de disputa, ele é a grande prisão. Marido querendo ser melhor que a mulher, dentro de casa. Para pensar. Não tem cabimento. E filhos assistindo a esse espetáculo, este show de horror. E aí vem religiões, agrupamentos, quererem me vender um Cristo na cruz. Cristo foi na cruz para te salvar. Quem me contou isso? Quem falou isso? Ele subiu como? Deram um pezinho para ele subir na cruz? Porque se ele subiu na cruz para te salvar, foi uma escolha dele. E até onde eu sei, onde eu pude vasculhar, não foi uma escolha dele. Assassinaram ele. Assassinaram ele. E agora vem vender que somos pecadores? Que Deus é odioso, punitivo? Como se o mestre falava, sejam alegres, sejam puros de coração, farão como eu e muito mais. Precisamos olhar isso de uma vez por todas e querer acreditar em que Deus, em que Cristo. Um Cristo por detrás de muralhas, por trás de vestimentas, por trás de quê? Do ter? Ou olhar para um Cristo do ser? Que não se importa se
você tem pouca encarnação e vive às vezes uma vida errada, ou se você tem muita encarnação e pior ainda viver uma vida errada com poucas escolhas, porque ele acredita, o Cristo acredita, a energia crística, o decreto que se deve fazer todos os dias de manhã. Eu sou o Cristo e o Cristo está em mim. Eu sou a luz. Eu sou amor em ação. Eu sou a luz e eu faço a luz. Falar para todas as células, para que todas elas, imagine todas elas falando, eu sou a luz, eu faço a luz. Numa autoprogramação, pois somos seres eletrônicos, que é um outro tema, mas é sobre este poder de programação que o Cristo vinha falar. Uma vez que decida ser alegre, ser um ser vivente, alegremente vivente, quem poderá tirar isso de você? Alguém que queira te colocar numa cruz, né? E depois forjar que foi pelo bem que aquilo aconteceu. Eu acredito no Cristo, eu acredito neste Cristo que veio para derreter as grades mentais, pois nossas mentes estão em pleno funcionamento perante a raça Adão Cabon, pleno funcionamento, já era para nos estar na intuição plena, gastando poucas palavras, acordos poderiam estar sendo decididos com mais facilidade, e insistimos ainda em viver odiosos, culposos, sedentários, querendo tudo que chegue à mão, da forma que a gente quer, a preguiça, o medo, o ódio, a raiva, baixas vibrações, baixos sentimentos. Eu acredito no Cristo que dissipa verdades que já não são mais para uma curiosidade que liberta e faz da possibilidade de sorrir. Nossa, nunca tinha ouvido esta piada. Nossa, que lugar maravilhoso. Que aroma. Nossa, você é uma pessoa tão verdadeira. Parece não ter máscaras. Consigo ver sua essência. É desta humanidade que eu acredito. É nessa que a Real Lux acredita. Uma humanidade com uma educação do ser. E não com protocolos de boas práticas e boas maneiras de forma como se alimentar, como cumprimentar. Isso tudo faz parte, uma etiqueta. Mas falamos de uma educação, aquela que brota dentro do coração, que transborda e transcende a mente. É esse Cristo que eu acredito, imortal.